Você já reparou que na maioria das igrejas evangélicas do nosso país quase não é utilizado, quase não aparece o símbolo da cruz? E que no lugar do símbolo da cruz aparecem outros símbolos como Arca da Aliança, candelabro, chofar. Hoje aqui no nosso canal a gente vai conversar um pouco sobre por que isso acontece tanto no evangelicalismo brasileiro. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Aqui a gente conversa sobre Bíblia, teologia, sobre o que acontece nas nossas vidas, o que está em alta, mas com um olhar teológico, com um olhar bíblico para aquilo que nos cerca. Eu lembro que esse vídeo aqui não é um ataque pessoal a ninguém, é apenas uma reflexão sobre o assunto, tá bom? E antes mesmo até de criticar, sejamos justos, a igreja evangélica, né? Eu também sou evangélico, muitas vezes nós procuramos nos diferenciar dos católicos. Né? Então, para criar essa distinção entre católicos, né, entre evangélicos e católicos, nós, durante os anos, né, durante o crescimento dos evangélicos aqui no Brasil, a gente fugiu um pouco desse símbolo da cruz, porque é um símbolo muito utilizado na Igreja Católica. Só que, como cristão, a gente não pode deixar de refletir que esse símbolo não é patenteado, não é criado pela Igreja Católica. Antes, esse é um símbolo bíblico. Paulo diversas vezes cita a cruz. A Bíblia fala sobre a cruz. E a cruz ela acaba sendo o símbolo maior do amor de Deus por nós. Mas no lugar disso, nós vemos muitas vezes a Arca da Aliança, candelabros, esses símbolos sendo usados. E muito disso representa um pouco, são sintomas de um problema que há na maneira do brasileiro, do cristão brasileiro evangélico, entender a sua própria fé. Muitos colocam nesses símbolos uma espécie de misticismo. Colocam na Arca da Aliança, até algumas igrejas fazem entrada triunfal para a Arca da Aliança. Outras colocam talite, que é um símbolo extraído do judaísmo, usam o candelabro e assim acabam criando quase um misticismo ao redor desses símbolos. Muitas pessoas acreditam que ao tocar na Arca da Aliança, ao tocar sei lá, na bandeira de Israel, vão receber alguma bênção da parte de Deus. E com isso, eu não quero descartar os símbolos que Deus nos deu do Antigo Testamento, como a Arca da Aliança, candelabro. Esses símbolos são para nós de cunho didático. Nós podemos aprender parte da revelação de Deus através desses símbolos. O problema é quando vira um misticismo. E o brasileiro tem muita tendência de ser místico, digamos assim. Mas a adoração de um cristão verdadeiro, de alguém nascido em Jesus, ela não depende desses símbolos. Ela não depende que você segure no óleo ungido ou a rosa abençoada, ela não depende disso. Nós podemos aprender sim com esses símbolos que vêm lá desde o Antigo Testamento, como a Arca da Aliança e outros mais. Mas nós não devemos colocar a fé nesses símbolos. E muitas vezes também acontece um problema de querer cumprir a adoração como a adoração acontecia lá no Antigo Testamento, onde as coisas físicas tinham muita importância, onde os objetos ali do templo, onde a parede do templo, onde o óleo do templo, onde o perfume do templo tinha uma grande importância. Mas em Cristo nós recebemos uma nova espiritualidade. Deus ele não despreza tudo aquilo que ele fez no passado, obviamente. Como eu disse, nós podemos aprender com esses símbolos. Porém, a espiritualidade em Jesus Cristo não depende de templo ou de objeto algum. A adoração através de Jesus é uma adoração que acontece em espírito e em verdade. Então nós não podemos e não precisamos nos apegar a esses símbolos. Parte da igreja evangélica no Brasil também tem muito a questão de de ela se comparar a Israel. Muitas das promessas feitas a Israel, muitas igrejas interpretam esses textos como sendo para si. E aí a gente tem um grande problema. Você acaba gerando na igreja um sentimento triunfalista, como se quase ela fosse um povo igual a Israel, onde a gente fosse tomar posse da terra, onde quase a gente pudesse até usar da força para isso, sabe? Um sentimento triunfalista, e usam versículos como de Josué, que diz onde você tocar, a planta do seu pé. Então, muitos versículos que eram dados a Israel, a igreja brasileira tem um problema de apontar para si e acreditar que o Brasil será a nação do Senhor e que também nós podemos avançar
dessa maneira que Deus tinha dado a Israel no passado. Entenda, o ministério, o serviço, a missão que Deus deu a Israel é uma. A missão que Deus deu à igreja é outra. É o mesmo Deus, mas com planos específicos para cada povo. Israel, quando tinha a sua teologia de entrar nas nações, com a Arca da Aliança, isso foi dado a Israel durante um tempo. Isso não é dado para nós, igreja. A nossa espiritualidade, eu repito, funciona de uma maneira diferente. Como Jesus disse, aquela mulher samaritana, e por ser samaritana, talvez ela tenha ficado preocupada, meu Deus, como que eu vou adorar a Deus, né? Ela havia perguntado onde que deveria adorar, e eu imagino que ela deve ter pensado aqui, mas com base no texto, com base naquilo que ela falou, será que eu vou ter que ir em Jerusalém? Esse homem é judeu, ele está me falando a verdade, então se ele é judeu, eu tenho que ir lá em Jerusalém, adorar, eu tenho que talvez entrar lá no pátio onde é permitido eu entrar, que não era permitido uma pessoa que não era judeu entrar em tudo que é lugar no templo. Será que eu vou conseguir adorar a Deus? Será que eu vou ter que levar minha oferta de animais? E o que Jesus fala para aquela mulher? É chegado o tempo onde os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, Jesus ali inaugura um novo tempo, onde a nossa espiritualidade ela não é dependente dessas coisas. E a nossa espiritualidade também não é semelhante à espiritualidade que parte do povo judeu tinha ali no Antigo Testamento. A nós não foi nos dado nenhum objeto sagrado, como o sacerdote judeu tinha o Urim e Tumim, que eram duas pedras, que eram objetos que ali ele jogava, e através de jogar aquele objeto, ele tinha o sim ou o não de Deus. Nós não agimos assim. A nossa espiritualidade acontece de dentro para fora. Você pode adorar a Deus usando a camisa do Flamengo. Você pode adorar a Deus no quarto da sua casa. Agora, veja bem, no início eu falei da cruz. A cruz ela também não deve ser um símbolo supersticioso para o crente. Acredito que até alguns católicos utilizam dessa maneira. Porém, ela deve ser, sim, um símbolo de reflexão dos crentes. Por causa que ali, na cruz, morreu aquele que veio com a missão de expandir essa graça de Deus para todos os povos. A cruz, Jesus falou que quando ele fosse levantado, e ali ele estava falando de quando ele fosse levantado na cruz, ali ele foi levantado, muitos ele atrairia para si. Então a cruz é um símbolo que fala da diversidade que haveria no povo de Deus, com gente de toda a tribo, gente de todas as nações. A cruz também fala de salvação. A cruz fala de alguém que foi justo, mas que ainda assim morreu por se fazer pecado por nós. A cruz fala da justiça de Deus. A cruz, ela fala do amor de Deus. Você, evangélico, refletir sobre isso. A cruz é um símbolo nosso, não é um símbolo católico. Nós podemos usá-la em camisa, nós podemos refletir sobre esse símbolo. Não de maneira supersticiosa, mas Jesus, diversas vezes, ele nos lembra que para segui-lo é necessário que nós tomemos a nossa cruz. Não a nossa arca da aliança, não o nosso chofar, mas sim a nossa cruz. Obviamente que não em sentido literal, mas nós podemos, através desse símbolo, onde o nosso Senhor amado morreu, refletir sobre aquilo que é central na nossa fé.